O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus, neste dia, nos chama a atenção sobre um tema sempre atual. O homem sempre buscou o poder. Podemos dizer que desde o início, o livro do Gênesis fala que quando Deus criou o homem e a mulher e colocou uma árvore no meio do jardim, e lhes disse que eles podiam comer do fruto de todas as árvores, menos daquela árvore chamada do bem e do mal. Então, a serpente pergunta para a mulher: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem do fruto daquela árvore? Sim, é verdade. Por quê? Porque disse que se nós comermos deste fruto, nós morreremos. E a serpente astutamente diz: mas não é verdade. Se vocês comerem, vocês se tornarão sábios como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eis então que eles comem do fruto, nesse desejo de serem como Deus. A criatura que quer ser como o Criador. Satanás foi expulso de junto de Deus porque queria ser também, não queria submeter-se a Deus. Dominado pelo seu orgulho, fez uma grande batalha e por isso foi jogado no precipício. Então é sempre essa busca de ser grande, de ser importante. E os discípulos de Jesus também estavam dominados por essa mentalidade, por esse desejo de querer ser grande, de querer ser importante, de querer ser o maior. Jesus está indo para Jerusalém e ao longo do caminho ele vai instruindo os seus discípulos. O que Jesus vai fazer em Jerusalém? Ele vai entregar a sua vida. Ele vai morrer na cruz. Os discípulos de Jesus pensam que ele está indo para Jerusalém, mas para tomar o poder. A ideia que eles têm de Jesus, que é um Messias político,
que irá restabelecer o trono de Davi. Portanto, ele será grande, será poderoso, e eles que são seus discípulos querem ter um lugar privilegiado ao lado de Jesus. Eles vão discutindo então pelo caminho quem será o maior neste reino que Jesus vai estabelecer. Jesus disse que ele não veio para mandar, não veio para dominar, ele veio para servir. E Jesus mesmo, a sua própria encarnação já é um sinal desta sua humildade, desta sua humilhação. O apóstolo Paulo diz que Jesus, na sua condição divina, ele não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas humilhou-se ao extremo e se fez um de nós. Aniquilou a si mesmo e se fez obediente ao Pai, ao ponto de morrer, e não de uma morte qualquer, mas morte na cruz. A própria encarnação de Jesus já é um gesto de grande humildade, podemos dizer até mesmo de humilhação. Não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas assumiu a condição nossa de mortais, a nossa condição humana. Mas os discípulos ainda não entenderam isso. Por isso Jesus sabe que eles estão discutindo a respeito de quem é o maior, de quem é o mais importante, quem será mais importante neste reino. Jesus então chama uma criança, coloca junto de si e lhes diz: quem acolher uma criança estará acolhendo a mim. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos, que se faça pequeno, que se faça humilde. Vocês devem acolher esta criança em meu nome, e quem acolher estará acolhendo a mim mesmo. Por que Jesus coloca uma criança, apresenta para os discípulos dizendo que eles devem acolher aquela criança? A criança naquela cultura não tinha valor, não contava. As crianças representava a vulnerabilidade, a insegurança, muitas vezes até o abandono. E Jesus diz que precisa acolher a criança. O que significa acolher aquela criança? Significa acolher os mais frágeis, os mais pobres, os mais humildes. E acolher significa dar tempo para essas pessoas, ficar ao lado delas, não desprezar, não sentir-se superior a elas, mas sentir-se servos, servir a essas pessoas. Portanto, Jesus convida os seus discípulos a serem servidores, não querer colocar-se sobre os outros, não achar-se superiores, mas fazer-se iguais, estar ao lado, servir. Não é dominar. Jesus não diz que não deve haver autoridade. Jesus mesmo constituiu Pedro como autoridade, como o primeiro na sua igreja. O que nós precisamos mudar é o conceito que nós temos de autoridade.
Autoridade não é para dominar, mas é para servir. É isso que Jesus nos ensina com a sua própria vida e pede aos seus discípulos. Não é para dominar, não é para sobrepor-se, não é para tirar proveito, não é para aparecer, mas é para ajudar, para estar à frente, para fazer com que os outros cresçam. Na igreja de Cristo não pode haver pessoas que estão para aparecer ou para usar do poder em benefício próprio. Jesus nos convida a mudar de mentalidade, a não seguir os critérios e o modo de comportar-se do mundo. A busca do poder gera a violência, gera sofrimento e gera até morte. Ao longo da história, quantas mortes, quantas guerras por causa do poder. Nos nossos dias, quantas pessoas estão sendo expulsas das suas terras, dos seus países. Quantas crianças, quantas famílias inteiras estão sendo massacradas e mortas. Quantas pessoas se encontram em campos de refugiados, milhões de pessoas. Tudo isso por quê? Porque existem pessoas ou grupos que lutam pelo poder, buscam o poder, a qualquer custo, mesmo matando os inocentes, mesmo levando a uma situação de calamidade uma nação. Isso por causa do poder. Ora, Jesus nos convida a agir com humildade, colocando-se ao serviço dos outros. A tentação está sempre presente, nós não podemos achar que estamos imunes desta tentação. A tentação de querer dominar, de ser mais importante, está sempre presente na vida de todo ser humano. Mas Jesus nos convida a agir de modo diferente do modo de agir do mundo e deixarmos-nos conduzir pela palavra de Deus e pelo seu ensinamento. A luta pelo poder leva à divisão, a começar dentro da própria família. Quantas vezes na própria família, no seio da família, não existe a divisão? Às vezes, os pais querem impor sobre os filhos de qualquer modo. Às vezes o contrário, são os filhos que querem que os pais façam aquilo que eles acham que está certo. Isso gera divisão, não há diálogo, não há entendimento. Se estabelece uma guerra no seio da família. Pode acontecer dentro da igreja. Numa paróquia, o padre pode achar que ele é o dono de tudo, da situação, e deve determinar tudo e os outros só obedecerem. Mas pode acontecer o contrário, e acontece também, que pessoas que se sentem donas do movimento da pastoral e querem que os outros obedeçam, até mesmo o padre responsável pela paróquia obedeça. Acontece, infelizmente. Nas comunidades, nos movimentos, aquela pessoa que tomou conta e que os outros devem obedecer aquilo que ela estabelece. Isso gera divisão, gera guerra. E o Papa Francisco disse que o Satanás usa
para destruir a igreja duas coisas: o dinheiro e a divisão. A divisão gerada por essa busca de poder. Portanto, procuremos mudar de mentalidade. Não queramos ser grandes. A missão que Deus nos confia a cada um de nós, porque os pais de famílias devem exercer a sua autoridade. O padre que está à frente de uma comunidade, ele também deve exercer a sua autoridade. E toda autoridade, diz o apóstolo Pedro, vem de Deus. E é necessário que haja autoridade à frente de qualquer organização. Jesus não nega isso. O que Jesus nos pede é justamente usar da autoridade para promover o bem, para ajudar os irmãos a crescerem, é assistir as pessoas, é fazer-se servo como Ele se fez servo de todos nós. Se nós agirmos assim, então o mundo será melhor, a nossa família será melhor, a nossa comunidade será melhor, a igreja será melhor, a sociedade será melhor. Aprendamos de Jesus, portanto, colocarmos-nos a serviço dos nossos irmãos e irmãs, a sermos humildes como Jesus foi humilde, promoveu a vida através do seu serviço, da sua doação e da sua entrega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.